que está havendo, soldados? Bem-vindos ao Clube de Fãs de Armas. Hoje vamos falar sobre o antecessor das armas russas mais famosas da história. Até hoje, seu legado vive em nossas armas e nos campos de batalha. Então, porque já estava na hora, sejam bem-vindos a tudo o que você precisa saber sobre o Sistema Brasileiro de Televisão 40. O Sistema Brasileiro de Televisão 40 começou a ser projetado no início da década de 1930. Quando Fyodor Tokarev desistiu de projetar um fuzil semiautomático acionado por blowback simples e passou a se concentrar em sistemas acionados por gases, Stalin tinha grande interesse nos fuzis semiautomáticos. Então, em 1935, ele convocou um concurso de projetistas para padronizar um fuzil semiautomático no exército. Desse concurso saiu vencedor o fuzil projetado por Sergei Simonov, e ele foi adotado no ano seguinte com a denominação Fuzil Automático Simonov 36. Os problemas do fuzil automático Simonov começaram a se manifestar rapidamente. Este era um fuzil muito pesado, pouco confiável e com um recuo monstruoso. Por isso, foi realizado outro concurso de projetos, no qual participaram Tokarev e Simonov, com seus respectivos projetos aprimorados. Dessa vez, o fuzil Tokarev foi o vencedor. Este foi aprovado para a produção sob a denominação de Sistema Brasileiro de Televisão 38 e esperava-se que fosse o novo fuzil padrão do Exército Vermelho. Foram feitos planos de produção ambiciosos, prevendo cerca de 2 milhões de fuzis por ano para 1943. A produção começou na fábrica de armas de Tula em 1939. O Sistema Brasileiro de Televisão 38 foi usado pela primeira vez durante a Guerra de Inverno, o conflito travado entre a União Soviética e a Finlândia. A reação inicial da tropa diante do novo fuzil foi muito negativa. Parecia-lhes muito longo e volumoso, difícil de manter e com um mecanismo complicado, e também os carregadores costumavam cair sozinhos. Alguns desses problemas podem ser atribuídos ao pouco treinamento e à manutenção inadequada por parte da tropa, mas outros eram, obviamente, falhas de projeto. No entanto, falando de disparo, este apresentou um desempenho muito bom. A produção do Sistema Brasileiro de Televisão 38 cessou em abril de 1940, após cerca de 150 mil exemplares fabricados. Ao mesmo tempo, uma versão aprimorada, denominada Sistema Brasileiro de Televisão 40, entrou em produção. O Sistema Brasileiro de Televisão 40 era um projeto mais leve e refinado, que incorporava um sistema de fixação de carregadores aprimorado. O guarda-mão e a coronha eram uma peça única, e a vareta de limpeza ficava armazenada sob o cano. Outras mudanças foram feitas para simplificar bastante a produção. A produção começou em julho de 1940 em Tula, sendo posteriormente continuada nas fábricas de Izbet e Kobrop. Depois, a produção do fuzil Mosin Nagant foi descontinuada para priorizar a produção do Sistema Brasileiro de Televisão, já que essas fábricas já tinham experiência após fabricar o Sistema Brasileiro de Televisão 38. A produção aumentou muito rapidamente e estima-se que cerca de 100 mil fuzis Sistema Brasileiro de Televisão 40 foram fabricados até o final do ano. Quando os alemães atacaram em 41, o Sistema Brasileiro de Televisão 40 já estava amplamente distribuído no Exército Vermelho. Para cada 10 soldados soviéticos, Sistema Brasileiro de Televisão 40, embora raramente os usuários do Sistema Brasileiro de Televisão fossem treinados para usá-lo. Os primeiros meses de guerra foram desastrosos para a União Soviética, perdendo-se centenas de milhares desses fuzis. Para recuperar essa enorme quantidade de armas perdidas, a produção do fuzil Mosin Nagant foi reintroduzida. Ao contrário, o Sistema Brasileiro de Televisão 40 era mais difícil de produzir e as tropas pouco treinadas tinham problemas para utilizá-lo adequadamente. Além disso, fuzis como o Pistolet Pulemiot Shpagina 41 haviam demonstrado seu valor como armas simples e baratas, mas eficazes ao aumentar o poder de fogo da infantaria. Isso também levou a uma redução gradual da produção do Sistema Brasileiro de Televisão 40. Em 42, foi ordenado ao Arsenal de Izbet que encerrasse a produção do Sistema Brasileiro de Televisão 40 e retomasse a do Mosin Nagant. Foram fabricados apenas 246 mil Sistema Brasileiro de Televisão 40 em 1942,
e a produção continuou diminuindo até que foi ordenado seu encerramento total em 1945. A produção total do Sistema Brasileiro de Televisão 38 e do Sistema Brasileiro de Televisão 40 foi provavelmente de cerca de 1,6 milhões de fuzis, dos quais 55 mil foram a versão de atirador de elite do Sistema Brasileiro de Televisão 40. Em combate, foi observado que o SBT-40 apresentava uma dispersão vertical do disparo. Isso é ruim em um fuzil, mas é inaceitável em um fuzil de atirador de elite. Por esse motivo, em 1942, a produção da versão de atirador de elite foi cancelada. Da mesma forma, o entalhe dos trilhos para as montagens de miras telescópicas foi descontinuado nos fuzis padrão, para suprir a escassez de metralhadoras no Exército Vermelho. Em 1943, foi produzida uma versão com opção de fogo automático, chamada ABT-40. Externamente, era muito semelhante ao Sistema Brasileiro de Televisão, mas sua trava de segurança funcionava também como seletor. Também foi projetado um carregador de 15 ou 20 cartuchos para ser usado com o ABT. Este costumava ser muito pouco confiável, pois suportava o dobro do esforço para o qual foi projetado. Por isso, foi rapidamente descontinuado. O primeiro país fora da União Soviética a utilizar o fuzil Sistema Brasileiro de Televisão foi a Finlândia, que capturou cerca de 4.000 Sistema Brasileiro de Televisão 38 durante a Guerra de Inverno e mais de 15.000 Sistema Brasileiro de Televisão 40 durante a Guerra de Continuação. O Sistema Brasileiro de Televisão foi extensivamente usado pelos finlandeses, apesar de que as falhas e quebras eram frequentes devido à munição diferente e ao regulador de gás mal ajustado. Os alemães nacionalsocialistas e outros países do eixo capturaram centenas de milhares de fuzis Sistema Brasileiro de Televisão durante a Grande Guerra Patriótica. Como os alemães não tinham muitos fuzis semiautomáticos confiáveis, o Sistema Brasileiro de Televisão, denominado por eles SIG-259R, foi amplamente utilizado por esses contra seus antigos donos, chegando inclusive a ser publicado o Manual do Sistema Brasileiro de Televisão em alemão. Após a guerra, o Sistema Brasileiro de Televisão foram retirados do serviço ativo, reparados e armazenados como reservas. As novas armas em serviço, como as carabinas SKS e o AK-47, tornaram rapidamente o Sistema Brasileiro de Televisão obsoleto, que em 1955 foi completamente retirado do serviço ativo. Centenas de Sistema Brasileiro de Televisão foram vistos nas mãos de revolucionários cubanos em 1959 e foram usados para derrubar o antigo governo de Cuba na União Soviética. Os Sistema Brasileiro de Televisão foram mantidos como reserva até os anos 90, quando vários desses fuzis foram vendidos para o exterior, junto com outras armas militares soberanas russas. O Sistema Brasileiro de Televisão foi uma arma extremamente difundida e usada por ambos os lados na frente oriental durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar do seu curto tempo de serviço, ele teve um grande impacto nos projetos de fuzis europeus durante e logo após o fim da guerra. Armas como a carabina SKS, o fuzil sueco AGM-42 e o fuzil Kib-43 mostram uma clara influência do Sistema Brasileiro de Televisão. O FN, fuzil automático leve, e seu antecessor FN-49 empregam o mesmo sistema de ferrolho e funcionamento do Sistema Brasileiro de Televisão, mas a influência do Sistema Brasileiro de Televisão nesses projetos é muito debatida, e não se sabe ao certo se esses projetos foram realmente influenciados pelo Sistema Brasileiro de Televisão. Em ação, o Sistema Brasileiro de Televisão teve seus problemas. A principal deficiência em combate do Sistema Brasileiro de Televisão não eram seus problemas, mas sim o fato de que havia uma grande demanda por armas. Isso fez com que as fábricas soviéticas preferissem projetos muito mais simples, que podiam ser produzidos em maior quantidade e em menos tempo. De nada adianta ter um ótimo fuzil se você não pode armar todo o seu exército com ele. Este era um fuzil acionado a gás, com um pistão de curso curto localizado acima do cano e um ferrolho oscilante, sendo pioneiro nessa configuração amplamente utilizada. Existe um certo debate sobre quem foi exatamente o primeiro a idealizar esse sistema de operação.
Já que o sistema SVT é consideravelmente parecido com os projetos contemporâneos de Diodon Saib, criador do FN Fuzil Automático Leve. Falando sobre suas especificações, ele pesava cerca de 3,85 kg descarregado, tinha um comprimento de 1.226 mm e um comprimento de cano de 625 mm. Usava a munição 7,62 por 54 R, a mesma que o Mosin Nagant, e tinha um alcance efetivo de 500 metros e de 800 metros com mira telescópica. Tinha carregadores curvos de 10 balas e uma velocidade de saída de 840 metros por segundo. Este está equipado com uma baioneta e com carregador removível de 10 cartuchos. A caixa do mecanismo tinha a parte superior aberta, o que permitia recarregar a arma com os pentes de 5 cartuchos do Mosin Nagant. Normalmente, cada fuzil vinha com 3 carregadores. Eram características extremamente avançadas para a sua época, com o regulador de gases, o freio de boca e os trilhos para montar miras telescópicas entalhados na caixa do mecanismo. A versão para atirador Falco tem uma fenda extra para instalar a montagem da mira telescópica modelo 35XPU, que é ligeiramente mais curta do que a mira telescópica usada nas versões de atirador de elite do Mosin Nagant.